Olá, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto, hoje é dia 26 de novembro de 2025, estamos na última semaninha do mês e uma semana agitada, né? Porque lá em Brasília o clima de sublevação contra o governo Lula na Câmara e no Senado começa a produzir os primeiros resultados. Em retaliação à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o Senado aprovou ontem uma pauta-bomba que pode custar 14 bilhões de reais por ano para o governo federal, engessando ainda mais investimentos que já não estão fáceis de conseguir por causa das vicissitudes desse país complicadíssimo chamado Brasil, né? Então o Alcolumbre ontem, além da pauta-bomba, ele também pautou para o dia 10, para daqui a pouquíssimos dias, menos de 2 semanas, a sabatina que deve avaliar se Jorge Messias, se a indicação do presidente Lula, vai prevalecer ou não, né? Só para vocês terem uma ideia do que acontece, normalmente o indicado faz uma campanha que toma muito tempo, porque ele tem que falar com praticamente todos os senadores para assegurar a sua votação. Mas o Alcolumbre tirou do Messias essa chance e se quiser conversar com os senadores que vão votar a favor ou contra a sua indicação, ele vai ter que fazer plantão e andar muito rápido, né? Porque o tempo urge e essa é mais uma medida para demonstrar a insatisfação de Alcolumbre com relação a Bolsonaro. Então a relação do governo Lula com o Congresso está no seu pior momento, né? Um momento de afirmação das veleidades das duas casas legislativas e o país começa a sofrer. Enquanto isso, a direita começa a querer encher a papuda de gente outra vez, porque tem aí várias convocações de greve de caminhão, de paralisação, de mobilização, nos mesmos modos que aconteceu no fim de 2022, no começo de 2023. A questão agora é saber se vai haver uma resposta, né, do público bolsonarista a esse tipo de provocação. E os próceres da extrema-direita continuam absolutamente inconformados com o cumprimento da prisão domiciliar do chefe da quadrilha do golpe do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, obviamente teremos muitos outros aqui, e eu espero que você tenha uma edição proveitosa com as notícias que nós separamos para você começar o seu dia, tá bom? Vou logo chamando aqui o meu companheiro Alex, porque na área do esporte tem algumas novidades. Alex, bom dia, tudo bom? Bom dia, Panuso, bom dia a todos. Como você está, Panuso? Tudo ótimo? Eu tô bem, mas eu queria saber de você, porque eu tô preocupado com você, Alex. O Grêmio ontem deu uma naba no Palmeiras, o que aconteceu? Acabou Então, agora o campeonato pro Palmeiras, né? sim, praticamente, Panuso. Ontem eu assisti o jogo de besta, porque eu já sabia que a gente ia perder. Eu já tava com Como aquele assim, sentimento. Alex? Como assim? É porque o Palmeiras, Panuso, o Abel Ferreira poupou 11 jogadores, pensando no confronto de sábado contra o Flamengo, e ontem entrou com um time misto, um time reserva praticamente, contra o Grêmio, que é um grande time lá do Sul, e o Palmeiras começou até ganhando o jogo com o gol do Facundo Torres, e eu falei, é uma esperança para nós torcedores do Palmeiras, porém, logo no finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio fez o gol de empate após um latereio do Marcos Rocha e o Acuso fez o gol ali do Grêmio. E no segundo tempo, o Panuso, o Grêmio virou com o gol de pênalti ali do Carlos Vinícius, fez o terceiro também com o Willian de pênalti novamente, e no finalzinho do jogo, nesse momento eu não estava mais assistindo o jogo porque eu já estava dormindo estressado. Passando raiva, né? Tomou Sim. um balde de Rivotril e foi dormir, né? Sim. Aí o Benedetti, que é um zagueiro do Palmeiras, que tem mais 1,90 m de altura, apenas 18 anos, fez o gol ali, que fez um golzinho só pra falar que fez, e o Palmeiras perdeu. E no outro confronto que era importante também, lembrando, se o Palmeiras perdesse e o Flamengo ganhasse, o Flamengo era campeão ontem, mas como ficou empate 1-1 ali contra o Atlético Mineiro, pode ser campeão na próxima rodada ali do Campeonato Brasileiro, Panusa. Mas tem alguma chance ainda pro Palmeiras, ainda que teórica, não? Sim. Chance teórica tem, matemática, mas não dá, né? Sim. Lembrando, nisso. Falta 2 jogos, né, Panuso? Que falta agora a 37ª e 38ª rodada. E nisso o Palmeiras tem 70 pontos, o Flamengo tem 74.
para o Palmeiras passar o Flamengo, o Flamengo teria que perder esses 2 jogos, o Palmeiras ganhar esses 2 jogos, porém eu acho algo bem difícil. Eu creio que na próxima rodada o Flamengo será campeão brasileiro de 2025, como a gente pode ver aqui na tabelinha. O Flamengo com 75 pontos, Palmeiras com 70. Com a vitória de ontem, o Grêmio pulou para nono colocado com 46 pontos e vamos torcer para que sábado a temporada do Palmeiras não seja jogada no lixo, Panuso. Muito bom. E lá no Santos, Neymar de novo machucado, né? Impressionante como ele se machuca. Sim, lembrando que ele teve essa lesão bem ali no confronto importante contra o Internacional ontem, antes de ontem, na segunda-feira, que era o importante para o Santos na temporada, ali na briga pelo rebaixamento, e agora torcer e verificar o que vai acontecer com o nosso menino Ney, Panusa. Nosso não, o seu. Não tem nada a ver com isso, não. Não sou santista e nem gosto do Neymar. Achei ele um jogador muito cheio de mimimi. Sim. Enfim, era isso para hoje? Sim, e voltando naquela artezinha, Panuso, só para não deixar passar, vai ter o jogo hoje entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, jogos da 36ª rodada, então amanhã a gente traz o resultado desse confronto, Panuso. Vamos nessa. Beleza, maravilha. Valeu, Alex. Beleza, gente. Vamos para a meteorologia agora, gente. Hoje a situação no país... Cadê o mapa da meteorologia aqui? Me perdi aqui nas minhas páginas aqui, muitas aqui abertas, mas eu vou abrir de novo aqui o navegador na página do Instituto Nacional de Meteorologia para você saber como é que vai ser o tempo hoje. Tem uma faixa de tempo ruim hoje no Brasil, está aí na tela aí para vocês, olha, que vai lá desde a Cabeça do Cachorro e atravessa o país em diagonal, vem até o litoral do sul da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, né? Com 2 alertas aqui, alerta de chuvas fortes, vamos abrir aqui para ver o que é, os dois são iguais, né? Alerta de tempestade. O que nos diz esse alerta aqui? Chuvas de entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros por dia, e ventos que podem chegar a 60 ou 100 quilômetros por hora. Queda de granizo no radar, tá? Essa região toda aqui, olha, que passa aqui desde o norte até o litoral brasileiro. Esse é o quadro da meteorologia para hoje, tá? Vou voltar aqui para a página do Instituto Nacional de Meteorologia para a gente ver como é que estão as temperaturas hoje, né, no país. E aqui nesse mapa, que é o mapa coloridinho, é o mapa da previsão do tempo, nós temos aqui, olha, as áreas de chuva em verde escuro, né, bem no extremo oeste do país, e lá em cima, atravessando aqui, olha, o sul do Pará, em direção ao litoral da Bahia. Vai chover muito. Temperaturas agora. Porto Alegre, máxima de 27 hoje, vai ser um dia quente. Em Florianópolis, 23. Curitiba, o dia começou com 14, vai a 22. Aqui em São Paulo, 25 graus de máxima. O dia começou bonito hoje, hein? Mas tem a previsão de nuvens com chuvas isoladas, né? Lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa, 27 graus, fresquinho para os padrões dos cariocas. Em Vitória, temperatura vai a 28 graus, em Belo Horizonte a 29. Em Brasília, tem chuva prevista hoje para Brasília, temperatura máxima de 26 graus. Em Goiânia, a temperatura vai chegar a 31, forninho lá em Goiânia, né? Em Campo Grande, 33 graus, Cuiabá, 35, calorão. Porto Velho, 30 graus, Rio Branco, 32, Manaus, 33. Lá em Boa Vista, nuvens com previsão de calor também, 35 graus. Em Macapá, 34 e Belém, a mesma coisa, tá? Em São Luís deve chover, tem muitas nuvens no horizonte, máxima de 32 graus. Em Teresina, para variar, a maior temperatura do Brasil, 38 graus. E nas capitais do Nordeste, a partir daqui, olha, Fortaleza com 32, chuva isolada na previsão. Em Natal, nuvens, chuva isolada, 31, a mesma coisa para Recife com 30 graus. Em Maceió, 31 graus. E em Aracaju, 31. Em Salvador também 31 graus. E por último, Palmas, lá no Tocantins, terá um dia de temperaturas amenas para os padrões locais lá, né? 30 graus, dia que começou com 24, uma variação térmica muito pequena, ou seja, calor o dia inteiro, tá? E agora, já tendo apresentado a meteorologia para hoje, para orientar o seu dia, nós vamos saber quais são os destaques aqui na capa do iclnoticias.com.br, tá? E olha aqui, olha, já temos aqui uma novidade lá no placar do julgamento eletrônico, né, do Supremo Tribunal Federal. O STF confirmou as decisões do Alexandre de Moraes sobre o cumprimento das penas
dos que foram recolhidos do Núcleo 1 por causa recolhidos em definitivo, né? Por causa do julgamento da condenação na trama golpista, né? Daqui a pouquinho o Kleber vai dar para a gente os bastidores do que está acontecendo, tá bom? Temos aqui, olha, uma matéria especial sobre as ligações, as conexões do governador de São Paulo. São conexões indiretas que envolvem, inclusive, laços de parentesco e profissionais muito intrincadas. Daqui a pouquinho a gente vai dissecar isso aqui para você, tá? Mas, enfim, o Banco Master, ao que tudo indica e ao que vem sendo trazido à luz nos últimos dias, se mantinha em cima de conexões políticas com a extrema-direita brasileira, tá? E aí entra Tarcísio, Cláudio Castro, entra o governador do Distrito Federal, Ibanez, e era assim que esse banco, que na verdade era uma arapuca, vinha se mantendo, né, sugando bilhões e bilhões de reais, graças à generosidade dessa gente de coração mole com banqueiro da direita brasileira. Daqui a pouco a gente explica por quê, tá bom? Olha, como eu falei lá na abertura do programa, o Senado ontem marcou a sabatina do Jorge Messias para o dia 10 de dezembro. A leitura da mensagem presidencial vai ser no dia 3 e a sabatina vai ser no dia 10. Isso dá ao Messias muito pouco tempo para trabalhar a sua candidatura. E aqui, vou arriscar aqui um prognóstico, depois você me cobra, tá? Alguns dias antes do Lula viajar para a Malásia, eu venho dizendo aqui que a candidatura do Messias subiu no telhado. Tá? Já houve um precedente na história brasileira, lá em 1894, na fundação da República, né, o presidente Floriano Peixoto começou a indicar pessoas que não tinham notório saber jurídico e houve 5 recusas. Tá? Então, esse precedente histórico pode estar sendo preparado agora, porque os ânimos estão muito ruins lá no Congresso Nacional, especialmente no Senado agora, com relação à sabatina do Jorge Messias. Fica aqui, tá em aberto, se o Lula vai conseguir manter essa indicação ou não, né? Será, em mais de um século e 20 anos, será a primeira vez que o Senado recusará, se é que isso vai acontecer, uma indicação presidencial. Mas o clima está pintando, tá bom? Olha, enquanto não consegue ainda barrar o Jorge Messias, o Senado lá, né, está retalhando o governo de uma outra forma, está aprovando pautas bombas. Ontem aprovou a aposentadoria especial para os agentes de saúde, né? 14 bilhões por ano a menos no Caixa dos Investimentos, né? E a Júlia Zanatta, olha, vocês estão vendo aqui, a deputada da tiara, né? Aquela deputada que gosta de adornos fascistas na sua tiarinha, ela está praticando muito bem o conceito de liberdade de expressão que a direita preza. Liberdade de expressão é aquilo que é falar bem dos caras, entendeu? Se falar mal não pode. E aí ela está usando o X, que muito diligentemente está comunicando a suspensão de contas que criticam essa senhora lá de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente vai ver. E amanhã nós vamos ter a Amanda Miranda aqui contando para a gente dos bastidores desse clima lá, tá bom? Bom, a anistia permanece fora da pauta da Câmara, pelo menos por enquanto. Há uma pressão grande, enquanto os bolsonaristas começam a tentar pressionar para ganhar o jogo no tapetão das mobilizações e da pressão golpista de sempre, como eu falei lá na abertura do programa, né? E temos uma boa notícia, que é essa aqui, olha, o Brasil atinge o menor nível de pobreza e desigualdade em 30 anos, segundo o IPEA. Esses são os temas do jornal de hoje e agora eu vou começar a dissecar o noticiário para você, tá bom? Vamos começar aqui pela suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro et caterva. Está aqui a notícia no site do ICL, Supremo suspende suspeitos dos direitos políticos e torna inelegíveis os condenados por trama golpista. A decisão do julgamento da tentativa de golpe combina inelegibilidade, suspensão de direitos políticos e início imediato da execução das penas. E tem mais uma coisa que não está dita aqui, que é a perda da patente dos militares, tá? Em alguns dos casos. Matéria do Kleber Lourenço, que já vai estar conosco aqui, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal avançou um passo decisivo na responsabilização do núcleo da tentativa de golpe ao declarar a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos de Jair Bolsonaro e de todos os demais condenados no núcleo 1, pelo menos. A medida sustentada pelo trânsito em julgado reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes atua em 2 frentes distintas. Ela aplica a lei da ficha limpa, que impede candidaturas após condenação colegiada, e aciona o artigo 15, inciso 3º da Constituição, que determina a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação.
Ao registrar que a defesa de Bolsonaro deixou transcorrer em branco o prazo para novos embargos, o Supremo Tribunal Federal consolidou a impossibilidade de novos recursos internos e declarou encerrada a fase processual. Portanto, não tem mais choradeira, tá? E aqui eu quero voltar à capa do nosso site para que a gente possa ver a informação mais importante neste momento da nossa manhã, tá? Que é a confirmação pelo Supremo, como você está vendo aí nessa manchete, das decisões do Alexandre de Moraes sobre o cumprimento das penas da trama golpista, né? Matéria da Ana Pompeu da Folha Press, espelhada aqui no nosso site. Vamos lá, para saber o que foi que aconteceu. A primeira turma do Supremo confirmou nesta terça-feira, 25, de forma unânime, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que determinaram o encerramento da ação penal do núcleo central da tentativa de golpe de Estado e também o início imediato do cumprimento das penas. Moraes oficializou na terça a condenação definitiva de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O relator pediu ao presidente da primeira turma, Flávio Dino, o agendamento de sessões no plenário virtual da Corte, que é o ambiente remoto por meio do qual os ministros depositam votos e não há espaço para nenhum debate. Os votos são feitos por escrito, né? E aí o Flávio Dino marcou o início do julgamento do referendo das decisões de Moraes para as 18 horas. Foi também o primeiro a votar, acompanhando o relator. E, além disso, já votaram o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, completando, né, o plenário da primeira turma. Ele também determinou a prisão dos condenados à trama golpista, que ainda estavam em liberdade, os ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres e o almirante Almir Garnier. Réus, na mesma ação, foram presos e iniciaram cumprimento da pena a qual foram condenados na mesma ação. Decisões são desfecho do processo de ao menos 8 meses contra o ex-presidente e toda essa turma aí, né? E o trânsito em julgado representa, esclarece aqui a matéria, o encerramento do processo a partir de quando a pena vai começar a ser efetivamente cumprida. Até aqui, Bolsonaro cumpria medidas cautelares e desde o fim da semana está em prisão preventiva. Alex, me disse se nós já temos aqui o Kleber, se já está conectado? Beleza, já temos o Kleber, então vou chamar o Kleber Lourenço para conversar com a gente. Kleber, bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL. Kleber, eu sei que você trabalha duro aí nos bastidores, conta para nós o que está por trás. Aliás, eu queria até aproveitar para mostrar aqui um pouco do clima que a extrema-direita está criando no Brasil. Estão fazendo coisas do Arco da Velha de novo, né? Convocando manifestações de caminhoneiros, enfim, a coisa tá. Quer ver só, olha aqui, é uma matéria do site Metrópolis. Dá uma olhadinha aqui, Kleber. Olha aqui, ó. Apoiadores cogitam greve de caminhoneiros por soltura de Bolsonaro, seguida por aliados do ex-presidente. Uma página ligada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro convoca manifestações para os próximos dias. Não foi só ele não, hein? Inclusive tem vídeos requentados aí que remontam aos vários momentos de transtorno para a vida nacional que os bolsonaristas estão reaproveitando para tentar convocar uma manifestação que paralisaria o país, né? Eu vou até, Kleber, antes de você falar, vou pedir aqui para o Alex colocar para a gente um vídeo com uma convocação que está rodando na internet aí, Sóstenes Cavalcante, dizendo que vai acabar com o Brasil. Mostra para nós, Alex, por favor. Probleminha no áudio aqui do vídeo, a gente mostra depois. Voltou aí? Podemos chamar o vídeo? O áudio voltou? Voltou o áudio, Alex? Fale aqui, agora é o áudio do Alex que sumiu. Daqui a pouquinho eu chamo o vídeo. Kleber, conta para nós dos bastidores dessa história toda. O que você apurou? Áudio. As primeiras horas da manhã de ontem, de prontidão já para a execução desses mandados de prisão. Tanto é que houve uma articulação tanto quanto interessante, né? Tanto o general Heleno quanto Paulo Sérgio, antes mesmo dos mandatos serem expedidos, já foram para o Comando Militar do Planalto para o cumprimento da pena, para evitar o tumulto da imprensa, evitar imagens. Vamos ver o vídeo antes então, Panunzio, e aí a gente comenta em cima? Cadê o vídeo, gente? Achando Hoje tá pronto. Que vão nos intimidar, estão errados. Vamos
ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas, mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E só deixar esse alerta ao Brasil e dizer que a nossa batalha só está começando. E 2026 é logo ali e nós vamos libertar o Brasil. Vocês ouviram o que ele falou, né? Nós vamos arrebentar o Brasil. A campanha é por arrebentar o Brasil. É isso, Kleber? É importante, é interessante também esse vídeo do Sócrates. Eu chego a conversar com ele algo sobre as articulações também do próprio PL, como é que estão as coisas também em relação a 2026. E eu conversei com líderes do PL e alguns deputados ligados ao bolsonarismo, e ele fala sobre essa coisa de fechar as ruas, os caminhoneiros e manifestações, mas o próprio PL, desde o final de semana, quando o Bolsonaro foi preso preventivamente pelo episódio da solda e da tornozeleira, Panúncio, já encontra dificuldades de se articular para 2026. E essa dificuldade de articulação já era encontrada, inclusive, no próprio bolsonarismo para as manifestações. Vide as manifestações anteriores que tiveram ali baixa adesão se comparadas com outras no histórico do bolsonarismo. Além disso, um outro ponto importante é que, desde que houve o inquérito da tentativa de golpe, muitos dos apoiadores, e aí quando eu falo apoiadores eu falo de financiadores, ou também o famoso pessoal do agro, conforme as mensagens do general Mário Fernandes no inquérito da Polícia Federal, tornaram-se mais receosos em participar e apoiar esse tipo de manifestação. Então tem dois eixos ali que são fundamentais para o bolsonarismo se articular, seja para 2026, seja para manifestações e reações contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão completamente prejudicados, o eixo financeiro e o eixo político na figura do próprio presidente. As figuras com quem eu conversei no PL falaram que uma das coisas que acabou se tornando mais difícil na articulação foi o fato de que agora tudo se concentra em Flávio Bolsonaro. Então, as demandas que forem solicitadas, as articulações que forem feitas, passam primeiro por Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro leva isso para o ex-presidente Jair Bolsonaro e aí devolve-se as informações e aí é distribuído. E assim, obviamente, Flávio Bolsonaro tem interesses político-eleitorais também para 2026. Publicamente ele fala que quer disputar a reeleição ao Senado, mas todos nós sabemos que ele também é um dos cotados ou para ser uma cabeça de chapa ou vice na chapa presidencial da extrema-direita no ano que vem. Então, ele também já tem acusações e reclamações dentro do próprio PL, e isso é um bastante interessante, Panúncio, de que há uma preocupação de Flávio começar a filtrar as informações, ou seja, passar adiante apenas o que for interessante para ele. Veja só, e assim, já vimos as mensagens anteriores da família Bolsonaro, a gente vê que a relação do Bolsonaro com os filhos não é da mais cordial. A gente tem o Eduardo Bolsonaro falando todo tipo de descalabro para o próprio pai. Mandou o pai tomar naquele lugar, né? Agora, olha só, essa pressão toda é um desespero da extrema-direita brasileira para tentar cacifar a pauta da anistia lá no Congresso. Como é que está o andar da carruagem com relação a esse assunto, Kleber? Parece que está tudo tranquilo por enquanto, né? Apesar de termos aí o Hugo Mota e o Alcolumbre, que são duas pessoas que não dá nem minimamente para confiar, né? Exatamente. Eu conversei com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no início da semana. Ele já havia sinalizado que pressões externas não fariam ele alterar ou fazer grandes movimentações na pauta da casa. E ontem, mais para o final da noite, aliás, é uma observação interessante, sem que houvesse uma reunião de líderes, ontem Mota conversou individualmente com todos os líderes da casa, um a um, não fez uma reunião com todos em conjunto, e após isso divulgou a pauta da semana. E nessa pauta tem temas menores, não temos temas de grande repercussão, e deixou de fora a discussão sobre a anistia, viu? Isso já era previsto, ele já tinha sinalizado para aliados, a gente já tinha adiantado também na segunda-feira, e aí ele confirmou com a pauta da semana. E isso vem de um esforço do próprio Hugo Mota e também de lideranças do Centrão
de evitarem pautas ali que possam criar um grande debate público que possa queimar a imagem da Câmara dos Deputados, que já foi bem prejudicada pelos próprios deputados ao longo do ano. Então isso também reforça a visão dos líderes do Centrão de que eles veem a anistia como uma pauta que prejudica a imagem da casa, Panunzio. Muito bom, Kleber. Valeu. Olha, muito obrigado para você. E bom trabalho aí, porque o Kleber segue com a gente durante o dia, alimentando o site, fazendo a produção do N1. Ele é um homem multitarefa. Um abraço para você, Kleber. Até amanhã, tá? Obrigado, Panunzio. Valeu até pela mais. atualização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês estão vendo aí essa movimentação? Vou mostrar para vocês aqui agora uma coisa dessas de internet aí que a gente acha. Os perfis da direita estão pululando de tantas convocações aí para que as pessoas se mobilizem, mas acho que não está dando muito certo, hein? Vou mostrar para vocês por quê. Bota aí para mim no ar, por favor. Isso aqui é uma das convocações aí, são os perfis satélites, né, que são usados como ferramentas auxiliares nas mobilizações bolsonaristas aqui. Esse aqui é de um tal Agro do Brasil, né? Bandeirinha do Brasil, de patriota, e diz o seguinte, olha, se você não está conseguindo ler, eu leio para você. Estamos a caminho de Brasília. Centenas e milhares de motoqueiros aqui de Santa Catarina. E um outro responde, o tal de Patrick responde aí embaixo, olha, indo de carro com 2 amigos, chegou a hora de dar um basta nisso. O pessoal diz que está indo para Brasília. Estão querendo encher a papuda de gente de novo, só pode ser. Mas, em todo caso, agora vou mostrar para vocês o que está acontecendo mesmo de verdade. Olha só a mobilização, como não está funcionando. Roda para nós o vídeo da buzina, por favor, Alex. Ai, que tristeza essa solidão, né, de não ser atendido. Ai, viu? Mas, enfim, a confusão está grande aí e deve continuar nos próximos dias. E, obviamente, que felizes eles não estão, né? Mas era uma coisa tão previsível, né? Vai dar tudo certo. Bolsonaro vai ficar lá na cadeia mofando, provavelmente essa agitação em alguns dias acaba e aí começa a fase do esquecimento. Eu queria dizer para vocês que o Brasil, o que aconteceu nesta semana, o encarceramento desses golpistas, nos redime de um atraso de 40 anos, um atraso de quase meio século na história, porque isso deveria ter acontecido ao final do ciclo da ditadura militar. O Brasil, em 1979, optou por fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Perdoou todo mundo, especialmente os agentes do Estado que atuaram na repressão àqueles que contestavam a ditadura militar brasileira. 6 anos depois disso, a Argentina, em 1985, colocou no banco dos réus as 3 juntas militares que governaram o país com mão de ferro, que mataram mais de 30 mil e que produziram uma ditadura muito parecida com a ditadura brasileira, embora mais violenta. E no ano passado, a gente assistiu ao filme espetacular, Argentina, 1985, lá com o Darín no papel do promotor, acho que Stacera, se não me engano, o nome dele, o nome do promotor que era representado pelo Darín. E o que nos mostra o nosso atraso em relação a isso. Quer dizer, enquanto a Argentina botava lá no banco dos réus os culpados pelos horrores que aconteceram lá, o Brasil passava a mão na cabeça. Gente, por exemplo, como o capitão Wilson Machado, que em 1981 dirigiu o Puma, onde havia uma bomba para provocar um atentado terrorista no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, esse cara continuou progredindo na carreira, tá? Se aposentou como general. O cara era capitão, se aposentou como general. Por quê? Porque era um terrorista, tá? Um terrorista, uma ação terrorista, tá? Que nem mesmo o esforço, a censura, o esforço para criar uma situação artificial, para dizer que aquilo era culpa da esquerda, nada disso deu certo. Mas o Brasil seguiu incólume aí, perdoando aqueles todos que atentaram contra as liberdades democráticas, que prenderam, que torturaram, que mataram, né? Que fizeram todo tipo de sevícia contra as pessoas e as instituições, só porque as pessoas divergiam. Nós estamos com 40 anos de atraso, e esse atraso começa a ser tirado agora. Então, isso que a gente está vendo, convocação de gente para afrontar os poderes, essa coisa toda, muito provavelmente está nos estertores, porque o julgamento da trama golpista vai necessariamente colocar um ponto final nesta arrogância que decorre da sensação de impunidade, principalmente quando os atores do processo golpista são militares, porque
sempre se passou a mão na cabeça deles. Duvido que um tiranete qualquer, um candidato a tirano qualquer agora, se aventure, como fez Bolsonaro, sequer a cogitar, a pensar em golpe de Estado no Brasil. Então nós estamos vivendo uma semana histórica que provavelmente deve ser estudada nas aulas de história dos cursos de ensino médio no Brasil pelas próximas gerações. Um momento muito importante na história da República, tá bom? É o que vai acontecer, o que se espera que aconteça, e é também aquilo que o país precisa que aconteça, porque não é possível que nós tenhamos tido, no período republicano, já 8 constituições, uma história de um golpe atrás do outro e que isso não cesse nunca. Então essas ameaças aí, depois do que aconteceu no Brasil agora, não poderão nos servir como referência de comportamento, tá? Acabou a fase do golpe de Estado do Brasil, assim como encerrou lá na Argentina em 1985, com a condenação da junta militar, o ciclo dos golpes. E que assim seja, tá? Nós já temos a Manu? Alex? Manu ainda não. Então daqui a pouquinho nós vamos ter a Manu. A Manu vai dar pra gente o clima lá em frente à Polícia Federal, onde está o Bolsonaro daqui a pouco, tá bom? E quero falar agora com vocês sobre o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Vocês sabem que houve lá uma série de beicinhos, né? O clima tá péssimo. Primeiro, o Alcolumbre ficou magoado, porque não conseguiu que o Lula, convenceu o Lula a indicar o Rodrigo Pacheco para essa vaga do Supremo. O governo também agiu de uma forma estranha, porque não se reuniu antes com o Alcolumbre, ele simplesmente anunciou já como fato consumado a indicação do Jorge Messias. E ontem, aliás, eu quero saber se o Henrique conseguiu tirar para mim aquelas 2 sonoras do Alcolumbre de ontem. Alex, me fala aqui, por favor. Sim, então nós vamos ver aqui o anúncio ontem, que foi feito ontem, da indicação do Jorge Messias, porque aconteceram 2 coisas ontem. Primeiro foi a aprovação de uma pauta-bomba pelo Senado, uma pauta-bomba que tira 14 bilhões do orçamento da República para dar uma aposentadoria especial aos agentes de saúde. Mas também houve a marcação da sabatina do Jorge Messias. Está aqui, inclusive, na minha tela, o Alex vai mostrar para vocês, olha, o Senado marca a sabatina de Jorge Messias para o dia 10 de dezembro, tá? O que nos diz a matéria aqui, que é uma matéria escrita pela Agência Brasil, que a sabatina, a sabatina do indicado pelo presidente Jorge Messias para a vaga aberta na aposentadoria do ministro Barroso vai ser no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro é daqui a 2 semanas, tá? A leitura da mensagem presidencial com a indicação vai ser feita no dia 3. Então, o Messias vai ter muito pouco tempo para trabalhar a sua candidatura. E ontem, ao anunciar esse cronograma, que ninguém estava esperando, porque era favas contadas, que essa indicação, a votação ia ficar para o ano que vem, né? Já que não há pressa mais. Por quê? Porque os julgamentos estão praticamente concluídos lá no Supremo, porque vai haver recesso no fim do ano, tem férias forenses, tem tudo isso, então não havia pressa, mas o Alcolumbre resolveu dar curso à sua vingança pessoal por ter sido preterido na indicação do Rodrigo Pacheco. E fez isso ontem, chamou o senador Otto Alencar, estavam os dois lá, um ao lado do outro, para comunicar que a sabatina vai ser no dia 10. Primeiro na CCJ e depois imediatamente, que é como acontece sempre, a tradição não é lei, mas é tradição. Aí a sabatina vai ser referendada pelo plenário do Senado da República, dia 10. Sobram 15 dias para o Messias trabalhar essa candidatura. Agora, observe como o Alcolumbre deixou escorrer um veneninho assim pelo canto da boca ontem, quando fez esse anúncio, né? Como se fosse tudo normal. Bota para nós aí, Alex, por favor. Eu tomei conhecimento na quinta-feira, no dia do feriado, eu estava no Amapá e tomei conhecimento pela imprensa da decisão do governo, inclusive com um diário extra publicado naquele mesmo dia e uma nota, se não me engano, da SECOM, do Palácio, informando, inclusive com uma fotografia, da decisão institucional do presidente da República de indicar o doutor Jorge Messias, advogado-geral da União, para esta vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Combinamos que a leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal,
vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha do Estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Vocês entenderam, né? É isso. Ele repetiu 2 vezes aí nessa fala que tomou conhecimento pela imprensa. Ficou magoado com isso, enfim, vai criar todo tipo de dificuldade para o governo. A verdade é que isso cria mesmo uma dificuldade para a consolidação dessa indicação, porque assim como é prerrogativa do presidente da República indicar quem bem entender, também é prerrogativa do Senado aceitar ou recusar aquilo que os senadores entenderem como bom ou como ruim, né? E o desfecho disso a gente só vai saber mesmo no dia 10. Tem vários fatores intervenientes aí. Vocês podem reparar que uma das primeiras reações, quando foi confirmada a indicação do Messias, foi uma mensagem do ministro André Mendonça, que se opõe a quase tudo que o governo faz lá no Supremo Tribunal Federal, mas elogiou a indicação. Por quê? Porque o Jorge Messias é, como ele, evangélico, né? E o elemento que cria identidade aí, inclusive identidade política, não é o espectro ideológico, é o espectro religioso. Né? E tem 14 senadores no Senado hoje que são votos evangélicos. Então, é uma incógnita se Lula vai conseguir ou não. Tem muita coisa aí para interferir nessa história toda. Bom, gente, a Manu já está prontinha lá na sede da Polícia Federal, lá em Brasília. E antes de chamar... Aliás, não vou chamar antes a Manu, porque eu quero ver a cara dela aqui. A Manu protagonizou... Oi, Manu, bom dia. Manu tá de onça hoje. Ixi! Olá! Bom dia, Manu. Tudo bem? De novo, hein, Panúzio? De novo de onça. Muito bom dia, Panúzio. Bom dia, Manu. Daquela vez que eu entrei no Despertar, lá no julgamento, eu também tava de onça. Tava de onça. Agora, tá me ouvindo? Onça... Tô te ouvindo muito bem. Tava de onça e ela ficou uma onça, mas eu quero mostrar uma coisa super divertida que a Manu fez, porque a Manu protagonizou, sabe aqueles esculachos que o Bolsonaro dava nas repórteres? Porque ele é um covarde, né, Manu? Manu sentiu isso na própria pele. Uma das histórias foi com a Manu, né? A Manu estava lá como setorista no Congresso e acabou tomando uma chulapada do Bolsonaro, mas ela esperou o tempo passar. Eu vou colocar para vocês o vídeo agora mostrando como é que a Manu se vingou dessa agressão. Bota aí para nós, Alex, por favor. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? Criminalmente! Sim, aqui na Polícia Federal. Ah, que beleza, hein, Manu? Como é bom o mundo não gira, ele capota, né? É isso aí, Panúzio. Eu, inclusive, na hora que cheguei aqui na PF, encontrei vários jornalistas, cinegrafistas, e o que eles me falaram? Olha, você é o assunto do dia, parabéns, você se vingou, mas não é questão de me vingar. Gente, eu queria só que desligassem um ponto que eu tô vendo a galera do N1 já se preparando. Se puderem tirar aqui, por favor. Então, o que eu digo? Não é que eu me vinguei, Panúzio, ele não me tratou só mal, ele tratou o Brasil mal. E o que me revolta é justamente a forma como um chefe de Estado, o presidente de uma nação, tratou o país, as coisas que ele falou que a gente não comenta nem na mesa de um botequim, tomando uma cerveja. Eu tenho até uma familiar que fala, você nunca superou, você odeia o Bolsonaro. Eu não odeio o Bolsonaro. E, inclusive, eu estaria disposta a passar por cima desses xingamentos. Depois, quem quiser assistir aí o vídeo, é só dar um Google, Manuela Borges e Bolsonaro, que vai ver o vídeo completo. Mas se ele fizesse uma boa administração para o Brasil, e a gente sabe que foi péssima a gestão dele em todos os setores, saúde, educação,
economia. Então, o que me revolta e o que me indigna é a forma como ele tratou o Brasil, os brasileiros, principalmente na pandemia. As pessoas perdendo vidas, perdendo familiares. E esse senhor fazendo chacota, dizendo que não era coveiro, para chegar de mimimi, enfim, rindo das pessoas sem ar. Hoje eu tenho uma familiar muito próxima que tem fibrose idiopática pulmonar, é dependente 24 horas de oxigênio, e se esse diagnóstico tivesse vindo lá atrás, na pandemia, talvez ela não estaria hoje aqui para defender esse homem, porque ainda assim ela é bolsonarista. Então o que me indigna é ver o que esse senhor fez com o país, dividindo famílias, causando essa polarização e o discurso de ódio que ele vomitava em cima dos brasileiros. Não é à toa que hoje ele sofre com os problemas gástricos, com crises de soluço, porque a justiça não é só divina, a justiça também acontece aqui na Terra, né, Panúzio? A justiça. Eu sou ateu, então eu acredito em justiça divina, mas a justiça da terra está funcionando, que é o que a gente está vendo aí. E o pessoal que está esperando, eu imagino que Deus também está de saco cheio dessa turma aí, né? Pandemia, 700 mil mortos, muita gente, 500 mil pessoas poderiam ter sido salvas se houvesse algum tipo de atitude mais empática, não aconteceu. Manu, mas é muito bom ver você aí, mesmo que você não tenha um espírito de vingança, você estava com uma cara muito sacana nesse vídeo, e é uma delícia ver isso acontecer, viu? Agora me conta como é que está o movimento aí, porque eu estou aqui, eu quero até que o Alex coloque aqui pra gente no ar de novo, porque muita gente está começando a ver o programa agora. Põe aí pra gente, Alex, aqui a minha página aqui, por favor, pra gente falar. É uma matéria do Metrópolis, né? A imprensa não está muito atenta ainda, mas vai ficar, porque começaram de novo essas ameaças aqui, olha. Greve de caminhoneiro, não sei o que mais, né? Acontece que isso que está querendo se insuflar hoje entre os agitadores bolsonaristas aconteceu antes das punições. Será que a extrema-direita brasileira está querendo de novo encher a papuda de patriotários? É isso, Manu? E como é que está a repercussão aí na porta da Polícia Federal? Olha, tudo indica que sim. Ontem eu vi até um vídeo do Sóstenes conclamando a população a ir para as ruas, a defender Bolsonaro, mas aqui na porta da Polícia Federal tem meia dúzia de gato pingado. Isso ontem, né? Porque hoje ainda está todo mundo dormindo, friozinho, chuva, não tem nenhum apoiador, até a imprensa também já está menor aqui, a cobertura parece que já está menor. Os jornalistas já devem estar em outras pautas, porque o Brasil segue normalmente. Então já tem uma manifestação marcada para o dia 3, que é uma quarta-feira. A gente viu que a última manifestação que eles marcaram para uma quarta-feira flopou geral. Aliás, desde 7 de setembro, que era uma data clássica que os bolsonaristas iam para as ruas defender esse senhor, a gente viu que foi muito esvaziada aqui em Brasília, deu menos de 7 mil pessoas. Em São Paulo foi um pouco maior, lá na Paulista, mas em Brasília foi muito aquém do esperado. E essa outra que eles convocaram, que também caiu numa quarta-feira, não deu praticamente ninguém, nem 1.000 pessoas. Então, isso enfraquece o discurso de anistia. Ontem eu cheguei a entrevistar antes o Sóstenes Cavalcante e ele diz que tem sim os votos para aprovar a dosimetria e eles apresentarem um destaque para tentar emplacar essa anistia. Diz que tem cerca de 300 votos. Eu conversei com algumas lideranças do Centrão e eles disseram que eles não colocam a digital deles nesse projeto. Por quê? Porque quando tiveram aquelas manifestações gigantescas em todo o Brasil, a população pedia não só o fim da PEC da blindagem, mas também anistia não, sem anistia. Então, falta menos de um ano para as eleições, os políticos estão de olho, porque se eles votarem pela anistia, haverá povo na rua, vai ter uma mobilização gigante. Para quem trabalha, para quem quer derrubar a democracia brasileira. Bom, vamos torcer para que nada disso aconteça, que nada dê errado. Ouvimos.
Manu, obrigado, viu, pela sua participação. Deixa só antes de você, a Manu registrou agora há pouco uma cena, mandou para mim aqui um videozinho sobre o clima lá, né? Por quê? Porque estão convocando manifestação, mas os bolsonaristas não aparecem, meia dúzia de gato pingado, como ela bem falou. Vou pedir pro Alex posicionar para a gente o vídeo aqui, em que, né, teve um bate-boca ali, provocações e tudo mais. Depois eu vou repetir o vídeo da buzina de ontem, porque eu achei muito engraçado. Mas bota aí o vídeo lá do bate-boca para nós, Alex, por favor. A gente comeu o osso, é por isso. Vai comer a gente novo. Não vai não. E se comer, a gente tira de novo. E se comer, a gente tira de novo. Não, a gente luta por democracia, amor. Eu não defendo político nenhum. Eu defendo a democracia. E Bolsonaro na cadeia. Reclame no STF, amor. O pessoal estava exaltado aí, né, Manu? Provocação. Agora, de fato, é meia dúzia de gato pingado de um lado e do outro também, né? Ontem teve a Marcha das Mulheres Negras aqui em Brasília e parte delas veio para a sede da PF, elas estouraram champanhe, comemoraram, vou festejar, e era até um grupo maior do que os bolsonaristas que estavam do lado de cá, onde eu estou aqui na parada de ônibus, que é onde eles se aglomeram. Mas tinha mais mulheres negras desse movimento do que de bolsominions. Muito bom. Manu, você vai ter um longo dia por aí, tá? Que tudo termine bem para você. E eu quero dizer de novo que eu adorei o sarro que você tirou do Bolsonaro. Eu acho que ele devia ver esse vídeo para entender, né, que respeito profissional, respeito por mulheres são dois valores, a gente não brinca com isso, né? E quando a gente brinca, acontece isso, vem a roda do destino e repõe tudo no lugar. Então, um beijo para você, obrigado, viu, Manu? Beijão, Panúzio, ótimo programa. Tchau, até mais tarde. Manu vai estar daqui a pouco no N1 também, viu, gente? Atualizando as informações lá de Brasília, né? E aí vamos seguir aqui com as informações do nosso noticiário. Eu quero dar uma notícia boa para vocês, porque faz tempo que a gente não fala nada de bom que acontece no Brasil. E hoje tem aqui, em meio a todo esse turbilhão de coisas aí acontecendo, uma notícia bem legal para você. Olha só isso aqui que vai estar na sua tela agora. O Brasil está no menor nível de pobreza e de desigualdade dos últimos 30 anos, tá? E isso aqui é um estudo do IPEA. Vou aqui aumentar o tamanho da página para a gente poder saber o que é que está acontecendo. Olha, a matéria aqui no site do ICL Notícias, eu repito, é iclnoticias.com.br, diz o seguinte: o Brasil alcançou em 2024 os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza de toda a série histórica de pesquisas domiciliares. A conclusão está em uma nova nota técnica do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é o IPEA, que analisa os levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde 1995. Esse estudo, publicado na terça-feira, ontem, é assinado pelos pesquisadores Pedro Herculano Souza e Marcos Danta Heckscher. Não sei se é exatamente assim que fala sobre o nome dele, é Heckscher. Segundo os autores, ao longo das 3 décadas, a renda domiciliar per capita aumentou cerca de 70%, enquanto o coeficiente de Gini, o índice de Gini, caiu quase 18%, e a taxa de extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5%. Eles destacaram que o progresso não foi linear, ele se concentrou sobretudo entre 2003 e 2014 e voltou a ganhar força depois entre 2021 e 2024. Em 2024, todos os indicadores, renda média, desigualdade e pobreza, alcançaram os melhores níveis já registrados nas pesquisas domiciliares. O texto da nota técnica, diz aqui a reportagem, relembra ainda que o Brasil enfrentou um ciclo prolongado de crises entre 2014 e 2021, marcado por recessão, recuperação lenta e forte impacto da pandemia. Em 2021, a renda per capita atingiu o menor patamar de uma década e, a partir de então, o movimento se inverteu. De 2021 a 2024, a renda média cresceu mais de 25% em termos reais. É o maior avanço em 3 anos seguidos desde o Plano Real, acompanhado por reduções expressivas dos indicadores de desigualdade. Então, é uma notícia
para ser comemorada por todo mundo, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a trama golpista, a condenação e as sanções aplicadas, né, ao grupo chefiado pelo chefe do bando, pelo Bolsonaro, tá? Está aqui o custo que isso vai ter ao Brasil, né, apenas para os militares que foram condenados, tá bom? Sabe quanto vai custar o pagamento dos soldos deles durante o período do encarceramento? 2 milhões de reais por ano é o que vai custar. Matéria que está no portal do UOL. Diz o seguinte, olha, mesmo que percam postos e patentes em eventual decisão do STM, o ex-presidente Bolsonaro e os demais militares condenados na trama golpista vão seguir recebendo pensões que somadas chegam a 2 milhões de reais por ano. O direito passa às esposas e filhas menores de idade solteiras, mas isso só em caso de confirmação da perda da patente, porque até lá eles recebem normalmente, tá? Quer dizer, os militares continuam recebendo seus soldos. Se for, a partir do momento que são encarcerados, passam a receber as filhas e as mulheres. O general Augusto Heleno, de 78 anos, é o que tem maior valor de aposentadoria. Entre os 5 militares reformados ou na reserva que tiveram condenação transitada em julgado ontem, ele recebe atualmente R$ 38.100 por mês. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o general cumpra a pena no Comando Militar do Planalto, lá em Brasília. Com a menor patente do grupo, a de capitão reformado, Bolsonaro é o que recebe menos, tá? Mas ele tem outras fontes de renda, tá? E a matéria explica aqui, ó. Caso perca a patente, o soldo de R$ 12.861 mensais passa a quem? Michele Bolsonaro. Portanto, continua de posse da família, né? E a filha Laura, de 15 anos de idade. Mas isso diz respeito apenas à aposentadoria militar, porque como ex-deputado ele ainda tem direito a uma remuneração de mais 30.265 que não vai perder. Resta saber aqui, porque a matéria não fala, mas o Bolsonaro também é funcionário do PL, do Partido Liberal. Será que o partido vai continuar pagando para ele ficar fazendo nada na cadeia, né? Precisamos perguntar isso. Eu vou sugerir ao Kleber que faça essa pergunta ao PL, se o Bolsonaro vai ser demitido ou se vai continuar assessorando o partido do lugar onde está, da carceragem da Polícia Federal, tá? Então, essa é a notícia, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês um assunto correlato, um assunto paralelo. Vocês sabem, a gente tem falado bastante aqui, desde que a Amanda Mendonça começou a participar intensivamente aqui da nossa programação do ICL, ela tem mostrado ao mundo as idiosincrasias lá de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, onde a direita está às turras, né? E a exposição de certas figuras lá de Santa Catarina acabou trazendo à tona comportamentos que são absolutamente estranhos. Por exemplo, o da deputada Júlia Zanato. A deputada Júlia Zanato é uma pessoa que diz que defende liberdade de expressão, essa coisa toda, mas no fundo não defende nada, né? O que ela faz é a mesma coisa que todo radical de direita faz. E ela é uma das mais radicais entre os militantes dessa facção política bolsonarista no Brasil. Olha só o que ela está fazendo em conluio com o X, né, contra quem fala criticamente a respeito dela, né? O X está notificando e suspendendo contas que viralizam porque fazem o quê? Críticas à deputada da Tiara. A deputada Tiara fascista. Ela não suporta, ela não tolera ser criticada. E vocês sabem que ela teve no fulcro do noticiário porque a nossa repórter, a Amanda, descobriu que ela está dando dinheiro para um amigo, dono de uma academia de tiro lá em Florianópolis, chamada Top Gun, R$800 mil, tá? Então ela está na ordem do dia. E lá dentro, internamente em Santa Catarina, as críticas partem inclusive da extrema-direita, que está às turras, como eu falei. Mas vamos ver o que diz aqui a nota. A rede social X notificou pelo menos 8 contas que viralizaram conteúdos de críticas à deputada federal Júlia Zanato por determinação da própria parlamentar, super democrática, né? X, tira aí, e o X vai lá e tira. Em outros casos, precisa de ordem judicial para eles cumprirem. E eles cumprem de má vontade. Mas no caso da Júlia Zanato, não. Companheira, né, da vertente fascista lá do Elon Musk, ela tem esse privilégio de ser atendida no seu pleito, né? Então ela notificou, e o Twitter, por sua vez, notificou essas 8 contas
E aqui nos diz a reportagem, o aviso foi enviado por e-mail, informando o pedido de remoção de conteúdo e alegando que não se pode fornecer informações sobre o processo. Ou seja, a decisão é lá interna e não presta contas para ninguém, tá? Afinal de contas, é uma empresa, não é uma instituição. Não há democracia, né, nas instâncias decisórias do Twitter em relação à sua clientela. Então vamos lá. O anúncio foi enviado com essa observação de que não se pode obter informação sobre o processo, e a plataforma responde a uma notificação extrajudicial de Zanata, solicitando a remoção imediata das postagens dos perfis. Zanata é uma das parlamentares que encabeçam a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão, hein? Veja só, no seu próprio X, ela defende liberdade irrestrita, menos quando ela, a bonitona, é criticada, né? E ela se opôs a um projeto de lei para facilitar a retirada de conteúdo ofensivo na internet, que teve seu requerimento de urgência aprovado. O que ela escreveu? Olha, em 12 de novembro passado, toda a semana a Câmara pauta a tentativa de restringir a liberdade de expressão e acabar com a internet. Não adianta deputado ficar dizendo que o problema é o Supremo, quando na Câmara, os líderes partidários, em sua maioria, aceitam que esses projetos sejam pautados em plenário. Eu votarei não, sempre quando for para restringir a liberdade de expressão. Em junho, esclarece aqui a matéria, essa deputada da extrema-direita lá de Santa Catarina divulgou uma nota em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão sobre o caso de uma condenação judicial do Léo Lins. Lembra desse caso? Então, o Léo Lins é aquele que se apresenta como humorista, lembra muito bem aqui o texto da reportagem. E ela esclarece aqui que a nota dizia o seguinte: liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Criminalizar manifestações humorísticas é permitir um perigoso processo de erosão da liberdade cultural e intelectual do país. Só que no mesmo mês ela manifestou críticas ao Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização da plataforma quanto a conteúdos de terceiros. Basicamente, os ministros consideraram que alguns tipos de conteúdo deviam ser removidos das plataformas sem a necessidade de uma decisão judicial. A ênfase em postagens sobre tentativas de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, terrorismo, etc, etc. Então fica aqui o registro do proselitismo de alguém que se apresenta como sendo uma paladina da liberdade de expressão e, garganta, conversa fiada. Tá? A extrema-direita não preza a liberdade de expressão. A extrema-direita preza a liberdade de detratar as instituições. É isso que eles dizem que é a liberdade de expressão. Promover atentado à bomba, né? Promover lockouts e paralisações de caminhoneiros no Brasil, né? Promover atos como aqueles que a gente viu no 8 de janeiro e também no 12 de dezembro, que são atos diretamente contra as instituições, né? E atos mesmo terroristas. Essa é a deputada Júlia Zanata, tá? Essa é a deputada que faz proselitismo com o direito alheio à liberdade de expressão que ela não tolera. E assim vou terminando essa edição de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha ficado bem informado e preciso dizer para vocês que hoje é o penúltimo dia antes disso aqui que você está vendo. Olha aqui, Teoria Crítica da Sociedade, o lançamento do nosso segundo curso de pós-graduação aqui do ICL. Vai ser amanhã, tá? E eu estou aqui reiterando o chamamento para vocês, é amanhã às 8 horas da noite. É bem legal essa pós-graduação aqui e eu tenho certeza absoluta que você que tem interesse por ampliar o seu universo intelectual não vai se furtar em comparecer. E eu digo mais, hein? Além da formação acadêmica, além de você ampliar o seu universo intelectual, ao aderir a esse tipo de iniciativa do ICL, você está ajudando a manter esse jornalismo que a gente faz aqui. Um jornalismo livre de qualquer amarra. Um jornalismo totalmente ético e honesto. Então, considere assistir pelo menos a aula magna, tá bom? Para isso, vem aqui, olha, despertaicl.com.br e você já está nos dando uma grande ajuda se você simplesmente assistir a essa apresentação da nossa segunda turma de pós-graduação, tá bom? Espero que você goste e eu já falei, esta eu vou fazer. Quem sabe se você não vai ser meu colega nessa turma da pós-graduação sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é muito, muito importante conhecer, tá? Amanhã, 8 horas da noite. Hoje, você entra aqui, despertaicl.com.br, deixa lá seu e-mail e amanhã você ganha o ingresso para participar dessa aula magna, tá bom?
Quero desejar para você uma ótima quarta-feira. Tá? E amanhã, às 7 da manhã, nós estamos de volta aqui para entender o que foi que aconteceu com o Brasil nas próximas 24 horas. Obrigadão pela sua audiência, até amanhã. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27.